Quero saudar a você que neste momento está me acompanhando no Santo do Dia. E hoje, dia 17 de março, a igreja celebra a memória litúrgica de São Patrício. Então, os irlandeses, mesmo os emigrados a outros continentes, eles se ufanam da própria origem da Irlanda, chamada a Ilha dos Santos. E por toda parte levam, assim, com muito orgulho, a devoção do primeiro bispo e apóstolo da Irlanda, que foi São Patrício. Contudo, Patrício, glória da Irlanda, não nasceu naquele país, mas ele nasceu na Grã-Bretanha por volta do ano de 380. Com 16 anos, ele foi preso por piratas irlandeses e vendido como escravo, mas ele já era cristão. Então, seu primeiro contato com a Ilha Verde foi chocante. Ele foi obrigado a duros trabalhos no meio de um povo rude e pagão. 3 vezes ele tentou a fuga. Na terceira, ele conseguiu embarcar para a Grã-Bretanha, descendo depois na França, em procura de mosteiros, a fim de habilitar-se na vida monástica. Ele conheceu o mosteiro fundado por São Martinho de Tours. Ele visitou o de Lerins, farol de espiritualidade no sul da França, e aí Patrício formou-se sacerdote. Desde então, ele se dedicou com zelo incontido ao apostolado missionário. Acompanhou inclusive São Germano numa missão apostólica na Inglaterra. Durante estes longos anos de preparação espiritual, Patrício, ele sentiu despertar a vocação para evangelizar os irlandeses. Por isso, ao morrer o bispo Paládio, a quem o Papa Celestino confiara a missão da Irlanda, Patrício, ele se ofereceu em seu lugar. Consagrado bispo, partiu para a ilha em 432, já com 50 anos de idade. E a ação de São Patrício na Irlanda constitui uma das grandes realizações missionárias do cristianismo. Sem apoio político, sem emprego de violência, sem suscitá-la, pois nunca houve mártires, Ele conseguiu a conversão da Irlanda toda num prazo tão breve que a sua morte, 30 anos mais tarde, sua obra estava praticamente concluída. O próprio rei Leogário, com a sua corte, deu exemplo de conversão sincera. Não se pense que esta conversão fosse superficial, pois o cristianismo ele se enraigou totalmente na ilha, que deu a origem a um maravilhoso florescimento de santos e apóstolos. E o método característico adotado por São Patrício na Irlanda foi o de ter feito da fundação de mosteiros o alicerce da evangelização. Esse sistema seria mais tarde aplicado igualmente na Inglaterra e posteriormente na evangelização dos germanos no norte da Europa. Patrício, ele promoveu por toda parte a construção e povoação de mosteiros e fez da Irlanda a Ilha dos Mosteiros, verdadeiro centro de irradiação da fé e da cultura. Os bispos irlandeses, por vários séculos, eram monges. Não é de admirar que as lendas heróicas dos irlandeses tinham por atores os monges com suas aventuras e milagres, enquanto, entre outros povos, cantavam seus reis e suas façanhas. A ilha tornou-se também um centro de irradiação missionária para o continente. Dela partiram os monges missionários, cuja assese principal constituía justamente em peregrinar para terras estrangeiras por amor a Deus. Basta a gente pensar nos grandes apóstolos, como Columbano, como Galo, Iulebordo, Tarásio, Donato. Então, e a morte de São Patrício, ela se deu na cidade de Down em 17 de março de 461, já com 80 anos. No dia da sua festa, os irlandeses, eles fixam a roupa em trevo,
né? É uma planta, né, cujas folhas se dividem em 3. Porque Patrício, ele se servia deste sinal para dar uma ideia da Santíssima Trindade. Um só Deus em 3 pessoas. E o culto deste santo, ele foi muito popular na Idade Média. Só na Irlanda foram erguidos 200 santuários em honra de São Patrício. São Patrício, rogai por nós. E que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.